Como é que você acha que está a movimento depois dessa eleição histórica de 2018, a reestruturação da esquerda para 22? Como é que você está enxergando isso, não apenas com um olhar micropartidário, o olhar do movimento como um todo, como um Boulos que se posicionou em São Paulo, ou um próprio movimento do Freixo agora de sair do PSOL e ir para o PSD, né? PSB. O próprio, talvez Flávio o maior o Flávio Dino do PC do B hoje, assim, digamos. Temos de cargo mesmo, né? O Flávio Dino. Que é o Era Flávio Dino, que também foi pro PSB. Como é que você tá tendo um rearranjo, né, das esquerdas, e é difícil prever exatamente onde ele vai parar, né, como é que vai ser. Tem a ver também um pouco com o papo que a gente estava tendo aqui antes do programa, eu estava conversando com o Jefferson ali, e a gente estava falando um pouco da questão da cláusula de barreira, tem tudo isso aí tá nesse ambiente, né? A possibilidade de uma candidatura das esquerdas com chance viável nas eleições seguintes, porque não é que vai ganhar, mas tem chance de ganhar, né? Isso tudo entra nessa discussão. Mas eu acho que o grande tema, a questão principal, não é nem a rearticulação da esquerda. Eu vou dizer o seguinte, e aí eu vou fazer uma crítica à esquerda aqui. Opa! Vou. Eu Agora acho... eu gostei. Ó, já separa esse corte lá. aí, crítica à esquerda. Isso aí. Então, eu tenho uma crítica que é a seguinte, aos partidos de esquerda, né? E é uma bandeira que o PCdoB tem muito, que é a construção de uma frente ampla. A esquerda brasileira, ela conjuga duas coisas inconciliáveis. Ela conjuga a ideia de que Bolsonaro é uma ameaça à democracia, a esquerda fala isso, defende isso, percebe isso, diagnostica isso na realidade, e montagens de candidaturas para a próxima eleição, cada um pensando em si. Essas duas realidades, elas são inconciliáveis. Ou Bolsonaro é uma ameaça para a democracia e tem que se fazer uma frente ampla nacional para barrar tudo que isso significa. Se é uma ameaça, a prioridade é essa. Irmão, a prioridade é essa. Aí a prioridade não é a candidatura do José, nem do Mané, nem do João. Não é pra gente estar discutindo isso. Não era pra gente estar discutindo isso. Então, a minha crítica à esquerda brasileira é a ideia de conjugar na mesma frase a ideia e a denúncia de que Bolsonaro é uma ameaça à democracia com a preocupação de ver quem é que é o candidato. Isso, na minha cabeça, é muito esquisito. Eu acho que isso não... Então, eu penso que o modelo de enfrentamento historicamente viável a qualquer inclinação fascista, não estou aqui entrando na discussão acadêmica, o Bolsonaro é fascista ou não é? Eu vou tratar assim para dar de barato. Né? Então, dando de barato, o modelo histórico de enfrentamento a qualquer ameaça fascista já está definido pela história da humanidade, é a frente ampla. Olha para a Segunda Guerra Mundial. O gordo de charuto, careca da Inglaterra, liberal, do Partido Conservador, que se sentava com Stalin, bigodudo, da União Soviética, líder comunista, que se sentavam com Roosevelt nos Estados Unidos, que se sentavam com N outras lideranças. Porque o problema não era... o Getúlio, que já estava quase sentando do outro lado. Exato. O Getúlio deu uma bambeada. O Getúlio estava na mesa feia. Assim, vou sentar onde? Deu mesmo. Então, essa engenharia de como se enfrenta esse tipo de cenário, a humanidade já produziu, essa tecnologia. Ela é com uma frente que olha para aquilo que você quer derrotar e não para o interesse próprio. Então, toda vez que a gente começa com essa história de fulano tem que ser candidato, Beltrano tem que ser candidato, fulano criticando o ciclano, o outro brigando com o outro, na minha opinião, a gente está fazendo essa equação inconciliável, que é a ideia de que estamos com a democracia ameaçada e estamos batendo boca sobre quem é que é melhor do que quem. Então, mas eu tenho uma dúvida em relação a isso que você falou, que é o seguinte. A figura do Bolsonaro e o movimento do Bolsonaro. O movimento bolsonarista, aliás. Porque eu acho que mesmo o Bolsonaro sendo derrotado em 22, eu não acredito que o movimento bolsonarista, eu não estou falando especificamente do núcleo duro da família, eu estou falando essa ideologia doida que a gente está
a mentalidade que a gente está... Não sei se morre com ele. Então, acho que a luta são em vários lugares. Isso, concordo. São em várias frentes. Tem a frente principal, obviamente, mas... Porque a gente perdeu em várias frentes, como no governo do estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Como na prefeitura do Rio de Janeiro, com o Crivella... E a não eleição do Bolsonaro não é um antídoto total, como você está apontando. Eu concordo plenamente com isso. Não vai morrer esse pensamento. Mas, ao mesmo tempo, o poder central estar na mão de Bolsonaro significa um aprofundamento desse programa e dessa mentalidade. Sim. Sempre significará. Quase que referendar. Exato. Então, é verdade que a não eleição de Bolsonaro, ou impeachment, ou ele não estar lá, não estou entrando no mérito de como. Bolsonaro não ser presidente não acaba com um movimento. O tamanho do mal que foi feito ao Brasil é desse tamanho, ou seja, vai ter um movimento de gente intolerante, LGBTfóbica, que faz um discurso meritocrático, irresponsável para um país que tem a chaga da desigualdade que tem o Brasil. É isso que as pessoas têm que entender, que isso não vai sumir em 22 com derrota. Não vai. Isso não vai... Opa, Brasil voltou. Brasil, Brasil, mas ao Brasil. mesmo tempo... Do mesmo jeito que não surgiu em 18, né? Do mesmo jeito que não surgiu em 18. Claro. Eu concordo. Mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar... É um cuidado de ir pelo caminho do meio. Porque, por outro lado, a ideia de que a disputa presidencial ela tem baixa relevância, ou seja, já que já vai ter mesmo, tudo bem se ele é ou não presidente. Não é tudo bem, pô, a gente tá vendo aí, né? Então isso é a diferença entre ter 500 mil mortos brasileiros e teríamos mortos, mas seria outra escala. É a diferença entre ter patrimônio ambiental no final e não ter. É a diferença entre o Brasil ter uma política externa e uma chancelaria independente. A diferença entre a Bárbara e esse tudo, né? Tudo. Eu acho que essa questão de derrotar o Bolsonaro nas eleições presidenciais, ela é fundamental. Sem ela, você não recua essas inclinações fascistas. E com ela, ainda assim, tem mais luta para fazer. Eu concordo. Tem mais luta para fazer no dia seguinte. Mas o primeiro passo, ele está dado. Ele é esse. Senão... significa uma reafirmação desses valores todos. É importante assim. Agora, emendando nesse papo que a gente está tendo, qual que você imagina, e é mais como um analista mesmo, enfim, um cara que está no lado ideológico que você está pensando, como que resolve essa incongruência histórica, me parece, da esquerda, ou das esquerdas, e aí fica uma coisa muito clara, né, no meu ponto de vista, da vaidade do apego ao poder, né? E que a esquerda, teoricamente, seria menos apegada ao poder e mais apegada à luta. Então seria um acordo mais fácil de ser feito, já que a mentalidade da esquerda, entre aspas, seria essa união mais natural, esse olhar pro que é o mais importante naquele determinado momento histórico, etc. e tal. Como que resolve isso? Porque, óbvio, tem eleição no meio, tem partido, tem gente que já teve no poder, tem gente que nunca teve, como que... Qual o caminho para as esquerdas chegarem e falar a gente era assim, vamos por esse caminho aqui que seria o nosso? A primeira questão, Jafim, eu acho, na tua pergunta, é que eu posiciono ela para além da esquerda. A primeira questão não é a esquerda se resolver, para mim, e para o PCdoB também. É a frente ampla. Isso não significa uma frente ampla de esquerda. Isso significa uma frente ampla mesmo. Significa que, na minha opinião, deveriam estar aliados, isso é uma coisa polêmica dentro da esquerda, deveriam estar aliados todos os setores nacionais a fim de derrotar Bolsonaro nas próximas eleições. Isso, é claro, a esquerda pode apresentar um pré-candidato, mas ela deveria... Esse super pedido do impeachment é um ensaio disso, né? Porque você tem uma coisa PSDB, MBL... É uma boa notícia no cenário. É uma boa notícia. Então... OAB entrando... Eu desafiaria a pergunta de Jefferson para um escopo ainda maior. Como é que resolve o problema de uma frente nacional, patriótica? E esses caras falam... Isso também é um assunto super interessante, né? Como esses caras, além do Bolsonaro ser um sommelier de testosterona, né? Só viver falando da masculinidade e ser um machista convicto. Do rabo dos outros?
Eu penso que há também essa questão que a gente pode falar de como o bolsonarismo faz mal, né? Eu me perdi. O que eu tava falando, cara? A coisa da frente ser mais ampla A frente e ser não mais só ampla. Então, setorizada. eu acho que essa questão da frente ser mais ampla, ela é uma chave que a maior parte das pessoas de esquerda não faz essa operação mental. Ela fica se perguntando se é Ciro ou se é Lula. Eu acho que a pergunta não é essa, a pergunta do momento. Embora eu acho que as pré-candidaturas tinham que dar um tempo para a gente construir uma frente nacional. E o assunto, lembrei, e o assunto que eu ia dizer que é extremamente interessante é como esta gente se diz patriota. Ao arrepio do interesse nacional, completamente. E como o Bolsonaro e esse pessoal se enrola na bandeira do Brasil e esquece completamente dos princípios básicos, né, de defesa nacional. Então, eu acho que, por isso que eu estou falando, uma frente patriótica, ampla, que tem a ver com salvar o Brasil, irmão. Tem a ver não com a esquerda ganhar o poder, tem a ver com você ligar o jornal e não estar acabando a Amazônia. Tem a ver com você ligar o jornal e as universidades não estarem nas últimas lá com a luz apagada. Tem a ver com você Mas ligar aí o jornal você e tem ter o vacina. Centrão no meio do caminho também. Como é que faz? Não, eu acho que o Centrão... Mas aí ele tem tá que a gente fora tentar dessa atrair. coisa A gente tem que patriótica tentar- que ele tá falando. Não, Tem que sim, tentar sim. atrair os caras. Eu acho que tem que tentar atrair todo mundo que não for com o Bolsonaro. E quem tiver outro caminho, que não vier mesmo para um movimento com essa amplitude. Agora, não pode ser um movimento, e isso é um pouco a fala do velhinho, desse partido velhinho aí, a fala do PCdoB é um pouco essa. Não é um movimento para atrair as pessoas para ficarem em torno do Lula. Não é um movimento para atrair as pessoas para ficarem em torno do Ciro. Não é hora disso, é hora de ter juízo. É um movimento do impeachment coletivo.